A gente segue em frente porque a pauta está quente e começa a valer a partir de 1º de outubro a obrigatoriedade de cadastro das máquinas agrícolas que forem transitar em vias públicas aqui no Brasil. Esse cadastro tem que ser feito na plataforma IDAgro. O registro vai ser exigido para equipamentos agrícolas e tratores fabricados a partir de 2016 e ele é opcional para os anteriores a essa data. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, revela que até o momento 150 tratores foram cadastrados no período facultativo e que 500 estão com solicitações de registro em andamento. A expectativa é que com o início da exigência o número aumente. Só para você ter uma ideia, alguns dados do censo lá de 2017 já mostravam que há no Brasil mais de 1.200.000 tratores, ou seja, a adesão ainda está baixa. E a gente vai entender por que precisa fazer esse cadastro, como fazer esse cadastro e que tipo de punição o condutor que trafegar com uma máquina agrícola em rodovias no país agora, a partir de 1º de outubro, pode sofrer. Para essa conversa a gente recebe Carlos Ribeiro, coordenador administrativo do Instituto CNA. Carlos, seja muito bem-vindo, um prazer recebê-lo no Hora H do Agro. Obrigado, Kelly. É uma ótima oportunidade para a gente poder explicar um pouquinho a questão do RENAGRO, né? Do Registro Nacional de Tratores e Máquinas Agrícolas. Exatamente, o RENAGRO que precisa ser feito um cadastro lá no IDAgro, é isso? São vários os novos nomes e a nossa audiência quer saber por que tem que cadastrar a máquina e ela gerar esse nome aí, o RENAGRO? Por que tem que fazer isso e qual é o primeiro passo para quem quiser fazer o cadastro? Tá, o registro ele é obrigatório, Kellen, para poder transitar em via pública, né? E aí é até bom a gente deixar bem claro isso. A exigência de um registro para transitar em via pública, ele é anterior a essa lei de 2015, né? A lei 3.154. O Código de Trânsito brasileiro já exigia, né? Já exige que qualquer veículo que vai transitar em via pública, ele tem que ter um tipo de registro. Aí essa obrigatoriedade, essa opção passou-se para o Ministério da Agricultura, né, em 2015, e aí o IDAgro vem para poder sanar esse pendente, esse vácuo que a gente tinha, porque o produtor rural queria fazer o registro, por exemplo, e não tinha lugar agora para fazer. Muito bem. O IDAgro vem para poder sanar esse problema, né, e é bem simples para a gente poder fazer o registro, né, tudo via aplicativo no celular hoje. Muito bem, aí tem muita gente perguntando aqui, os veículos agrícolas vão precisar ser emplacados, como é na Europa? A gente pode ter que pagar algum tipo de licenciamento, emplacamento? Essas são dúvidas corriqueiras e que imagino que podem estar afetando até o nível de adesão para esse cadastramento, não é, Carlos? Não, com certeza. É bom a gente deixar bem claro isso, né? Não vai ter emplacamento, nem licenciamento, nem cobrança de PVA e nem a cobrança pelo próprio registro, né? A Lei 3.154, de 2015, ela traz isso bem claro, né? Que não pode ter nenhum tipo de cobrança para o registro de tratores e máquinas agrícolas. Então, isso o produtor rural pode ficar bem tranquilo, tá? Porque essa migração do Denatran para o Ministério da Agricultura foi justamente para poder trazer maiores garantias ao proprietário de uma máquina agrícola, né? De que ele não vai ter cobrança de nenhum tipo de taxação no futuro. Muito bem, essa é uma questão que importa muito. A outra que o pessoal tem me questionado, eu estou aqui com perguntas da audiência, e se eu não fizer o registro no IDAgro para gerar esse RENAGRO, eu posso sofrer algum tipo de sanção se eu estou trafegando sem esse cadastro? O que vai acontecer? Então, qualquer veículo que estiver transitando em via pública sem um registro, né, válido pelo governo federal, né, ele pode sofrer uma sanção, sim, desde multa, pena administrativa. O que a gente vem recebendo comunicados, principalmente do Ministério da Agricultura e de algumas fabricantes de tratores, que o que acontece é o recolhimento dessa máquina para um pátio de um Detran ou de uma Polícia Rodoviária Federal, né, que geralmente são os órgãos que fiscalizam o trânsito. Então, o usual é a máquina ser recolhida ao pátio, e aí o produtor tem que ir lá no pátio do Departamento de Trânsito, né, comprovar a propriedade daquele equipamento para poder liberar o equipamento. Então, muito tem todo bem. Esse transtorno que pode ser causado se você transitar sem um registro do seu veículo. Isso vai valer a partir de 1º de outubro, ou seja, se a partir agora de 1º de outubro algum condutor trafegar com a máquina agrícola, ele for fiscalizado, ele pode ter a máquina retida ou por conta do baixo nível de adesão ao cadastramento vai ser estendido o prazo, Carlos? Kellen, aí é bom a gente deixar isso bem claro. Essa penalidade ela já existe desde que o Código de Trânsito brasileiro foi criado, tá?
Não é uma coisa nova que o Ideagro, ou que o Registro Nacional trouxe para tratores e máquinas agrícolas. O que o Renagro traz, né, é justamente uma opção para o produtor rural poder se registrar de forma fácil e sem custo. E aí esse prazo que passa a valer a partir de amanhã é, na verdade, um prazo para valer o documento do Renagro, né? Então, se o produtor fizer seu cadastro hoje no Ideagro, imprimir o documento que equivale ao Renavan, né, que é o nosso Renagro, e ele apresentar para um órgão de fiscalização, aquele documento tem uma validade, né, de registro para ele poder transitar em via pública. E aí só mais uma ressalva é que não basta ter só o documento, né? A máquina tem que ter as dimensões adequadas para transitar em via pública, né? O Renagro, ele não dá uma habilitação para o produtor poder entrar, por exemplo, com uma colheitadeira numa rodovia, né, que não tem as dimensões adequadas para transitar em via pública. Muito bem, Carlos, quero te agradecer pelos esclarecimentos e fazer aqui o convite para que, surgindo mais dúvidas, você retorne, porque esse assunto importa demais para a nossa audiência. Até a próxima. Muito obrigado, Kelly. Eu estou à disposição de vocês aqui. Qualquer dúvida, é só entrar em contato conosco através do nosso site, que é o ideagro.com.br. Muito obrigada a você. A gente vai contatá-lo sim, se houverem dúvidas.